semana será marcada por mais discussões em relação à reforma da Previdência, com a possibilidade da aprovação do relatório na CCJ, mas os estados ainda debatem a questão da participação na reforma. E gentilmente atendendo a Jovem Pan aqui no Jornal da Manhã, governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Governador, bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, é um prazer estar com vocês da Jovem Pan e principalmente podermos juntos aí tratar esse tema aí que é importante para o nosso país. Governador, a reforma sobrevive sem os estados? Olha, eu acho que a reforma tem que estar incluída, Josias, estados, municípios e governo federal. É muito difícil você tratar uma questão previdenciária no país, cada ente legislando de uma forma. Eu acho que é uma lógica da questão previdenciária poder unificar num sistema único, idade mínima que vale para estados, municípios e governo federal, os avanços que nós temos ali das carreiras de estado, policiais, professores, tendo uma unicidade de regras. Então eu enxergo uma lógica. Agora, a discussão política que nós temos que ter na comissão é o convencimento. O Samuel deve entregar hoje o relatório, vamos ver como vem, se inclusão ou não de estados e municípios, mas eu entendo da importância de ter uma reforma com uma lógica para todos os entes da federação. Vera Magalhães. Governador, bom dia. Essa questão está dividindo os senhores que são representantes dos estados. Nota-se ali por parte dos tucanos e também dos governadores da região sul, sudeste, centro-oeste, uma proatividade maior no sentido de incluir os estados na reforma. O relator é do seu partido, PSDB. Como o senhor acha que ele vai se portar diante desse impasse? Olha, Vera, ele sofre pressões, né, das bancadas dos estados, principalmente do Nordeste, e nós almoçamos com o Samuel Eudória e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo, colocamos nosso posicionamento, que você acabou de repetir, favorável à reforma, à inclusão de estados. Agora, nós temos uma questão ideológica, principalmente o Partido dos Trabalhadores, os governadores do Nordeste ligados ao PT e outros, eles têm um posicionamento contrário. E isso acaba dificultando nas bancadas nesses estados que trabalham contra a inclusão. O que o Samuel vai buscar? Consensualmente aquele texto que possa facilitar para que nós tenhamos os votos necessários. Eu tenho um raio-x no Mato Grosso do Sul, nós temos 8 deputados e deputadas federais e 3 senadores. Eu tenho certeza que aqui, com aquelas alterações que foram feitas aí, que foram do BPC e aposentadoria rural, nós temos chance de ter 9 votos favoráveis entre senadores e deputados. Quer dizer, nós teremos a ampla maioria ao texto principal. Alguns destaques, vai muito do posicionamento de alguns parlamentares. Agora, precisa... todos os governadores querem os benefícios da reforma, mas alguns não querem colocar a impressão digital para dizer que está sendo favorável e que tem os votos. Então, por isso, essa resistência aí por parte de algumas bancadas na Câmara Federal. Governador Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, sendo entrevistado aqui na Jovem Pan. Agora sim a pergunta de Brasília, Josias de Souza. Você, Josias. Governador, muito bom dia. Eu lhe perguntaria o seguinte: conversei nesse final de semana com o presidente da Comissão Especial de Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, e ele dizia que os governadores prestariam um serviço mais efetivo à reforma se, em vez de ficar escrevendo cartas e se reunindo entre si, governador com governador, fizessem reuniões com as suas bancadas e apresentassem uma lista com os votos de cada bancada, bancada do partido e bancada estadual. O senhor acabou de dizer que deve ter a maioria dos votos, no caso do Mato Grosso do Sul, a maioria dos votos deve ser favorável à reforma. O senhor acha que há, da parte dos governadores, esse mesmo cuidado de aferir à votação os votos das suas respectivas bancadas, ou o presidente da comissão tem razão ao dizer que há uma nação? Governador. Alô, Josias. Eu acho que o Marcelo ele tem razão em uns pontos. Nós precisamos trabalhar as nossas bancadas. Nós já fizemos reuniões do fórum no qual todos se manifestaram favorável à inclusão de estados e municípios e a trabalhar pela reforma. Agora, o que nós precisamos é voto. Cada governador reunir nas suas bancadas, nos seus estados e trabalhar para ter os votos. Eu tenho certeza que no Mato Grosso do Sul, de 11,
nós poderemos tranquilamente ter 9 votos favoráveis ao texto principal. E alguns destaques, alguns parlamentares poderão ter posicionamento de algum trabalho. Mas o eixo da reforma terá o apoio da grande maioria da nossa bancada aqui no Mato Grosso do Sul. E acho que o mesmo os outros governadores deveriam fazer. Tem que pôr a impressão digital. Não adianta, não pode esconder posições. Eu sou favorável à aprovação da reforma, porque ela é importante para o país, sim. Importante para os nossos estados também. Tendo uma igualdade de tratamento previdenciário é bom para o país porque trata município, estado e governo federal, na questão previdenciária, tudo igual. Agora, precisa ter os votos. E aí é o trabalho de cada um nas suas bancadas, mobilizando, levando esses votos lá para o plenário, porque nós precisamos ter 308 votos favoráveis por se tratar de uma emenda constitucional na Câmara. Então, eu acho que essa é a luta. Amanhã nós teremos a reunião em Brasília do Fórum e, mais uma vez, eu concordo. Acho que é cada governador fazer o trabalho com a sua bancada para poder levar os votos a plenário. Josias, mais uma questão? Sim, eu gostaria de saber do governador qual é o tamanho do buraco previdenciário no caso do Mato Grosso do Sul. É um buraco relevante? Muito relevante, Josias. Para você ter uma ideia, em 2017 nós fizemos uma reforma previdenciária a nível estadual. Aquilo que era possível. Unificamos fundos, criamos a previdência complementar, aumentamos a contribuição previdenciária. Na época era 1,3 bilhão o déficit previdenciário do Mato Grosso do Sul. Com essa mudança nós diminuímos para 700 milhões ano. Mas ele é crescente. Se você não mexe na idade mínima, se você não mexe nessas outras questões que impactam, daqui uns dias nós vamos voltar para o patamar de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Então ele é crescente. Se nós precisamos fazer, para você ter uma ideia, se votar o texto principal conforme está estabelecido, nós podemos ter uma melhora, uma diminuição de um déficit de 30% nos próximos 10 anos. Isso equaciona? Não, mas ajuda muito a melhorar o perfil da Previdência Estadual. Então, para nós, é crucial, nós já enfrentamos essas discussões, trabalhamos em 2017 contra algumas corporações que são fortes e mobilizam, que são as mesmas que estão dentro da Câmara dos Deputados, tentando manter alguns privilégios. Mas aqui aprovou, melhorou a equação previdenciária do Mato Grosso do Sul e nós estamos ajudando no que for possível para convencimento que a reforma é importante ao país e nós vamos trabalhar a nossa bancada para ter a maioria dos votos necessários. Governador, uma última pergunta em relação à crise aí no estado do Mato Grosso do Sul. O governo estadual está estimando até um aumento da receita, mesmo com toda a crise. Que mais que a senhora está fazendo por aí? Ô Josias, nós estamos, se você acompanhar a economia brasileira, nós estamos numa estagnação. Nós terminamos o ano projetando 3% de PIB, já estamos em 1,3% e com tendência de queda, porque existe uma insegurança sobre a questão fiscal do Brasil. Isso impacta os estados. Economia parada, a receita não cresce. Só para você ter uma ideia, mês de abril, nossa receita de 2019 em relação a 2018 caiu 5,6%. Mês de maio, 3%. Então, isso é uma tendência de queda das receitas. E está acontecendo em todos os estados, praticamente. Então, nós precisamos o quê? Finalizar a reforma, aprovando. Só a reforma da Previdência resolve o problema? Eu entendo que não. Desburocratizar o sistema tributário nacional, unificar alguns tributos, simplificar, legislação de ICMS, 27 estados, cada um legislando de uma forma, guerra fiscal entre os estados. Então, precisa avançar a Previdência e com ela as outras reformas importantes ao país. Aí sim eu acho que nós teremos um cenário de crescimento, economia estabilizada, geração de emprego. Desemprego preocupa, porque nós temos uma base de pessoas desempregadas e agora é a luta de todos aí para aprovar a primeira, que é a previdenciária, para poder avançar outras pautas que são importantes para o nosso país. Perfeito. Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa semana para o senhor. Obrigado, um abraço a vocês.